Pai eterno, nós te louvamos esta noite. Eu glorifico o teu nome pela vida de todos que já passaram e entregaram aqui. Os teus servos pregaram a tua palavra. E nós continuamos nesta jornada até segunda-feira. Ó Deus dos céus, o nosso desejo aqui é que a obra cresça. Cresça. Cresça, é isso que nós queremos. Aonde houver o empecilho do desenvolvimento desta obra, eu quero pedir ao Senhor, derruba esta árvore ainda esta noite. Arranque esta raiz do mal, Senhor amado, e que esta igreja desponta no cenário de salvação para a glória e louvor do teu santo nome. Eu estou te pedindo, arranca esta árvore que está impedindo. Segundo a tua palavra, eu estou te pedindo, derruba esta árvore e nos terá vitória no poder do nome do Senhor. Este jovem que foi convidado para pregar esta noite, ele depende totalmente de ti. Dá a ele a tua graça. Abre um leque do conhecimento, que ele possa entregar a verdadeira mensagem que vem do céu para os nossos corações. Eu entrego nas suas mãos, é no nome santo de Jesus. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo de número 9, os versículos 35 a 38. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós de estarmos na sua casa para adorarmos o seu nome e ouvirmos o ensinamento da sua palavra. Mateus capítulo de número 9, os versículos de número 35 a 38. Diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Bendito seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, eu quero pregar nesta noite com base neste texto sagrado e em outros textos da Bíblia Sagrada, subordinado ao tema: as características de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo. As características de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o nosso maior exemplo em tudo que nós podemos imaginar. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo na humildade. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso maior exemplo na oração. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso maior exemplo no domínio das Sagradas Escrituras. E Jesus Cristo de Nazaré é o nosso maior exemplo no trabalho sagrado, no trabalho cristão. A Bíblia Sagrada diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, que nós devemos deixar de lado todo o embaraço e todo o pecado que de tão perto nos rodeia,
e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia Sagrada, ela diz, amados irmãos, que Jesus Cristo de Nazaré, ele percorria, diz a palavra de Deus, versículo de número 35, e percorria Jesus. A primeira característica de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo é que ela não está apegada ao comodismo. A primeira característica de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo é que ela não está apegada ao comodismo. O comodismo, em poucas palavras, definindo, é a tendência ao conforto. É o desejo de permanecer na zona de conforto. Este mal tem atingido a Igreja de Cristo Jesus nesses últimos dias, onde as pessoas têm Jesus Cristo de Nazaré como seu Salvador, e o desejo delas é de apenas estar aqui na casa de Deus, e o desejo delas é de apenas vir ao culto como esse, de sentar numa cadeira como essa e se sentir confortável a ponto de apenas ouvir a mensagem do Evangelho. O desejo de muitas pessoas é esse, de ter Jesus Cristo de Nazaré apenas como seu Salvador, mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, além de ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor também, e todos nós que estamos aqui somos servos dEle. Somos servos do Altíssimo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós precisamos assim ter esta verdade na nossa mente, que a Igreja de Cristo Jesus, que segue os seus passos, ela não está apegada ao comodismo, porque Deus nos chamou para trabalharmos. A Bíblia Sagrada diz, em 1 de Pedro, capítulo de número 2, e versículo de número 9, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas do mundo para a sua maravilhosa luz. Observe que o texto sagrado ele diz que nós somos um povo adquirido. Se nós estamos aqui, é porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio a esta terra, Ele morreu por mim e por você. E se você está aqui nesta noite, dê glória a Deus por isso, porque Jesus Cristo de Nazaré, Ele não está morto, como muitas pessoas dizem por aí, e até mesmo pintam por aí em alguns quadros. O nosso Cristo, Ele está vivo, bendito seja o nome do nosso Deus. E é por isso que a Igreja de Cristo ela precisa se movimentar, porque Jesus Cristo, o texto sagrado diz que Ele percorria. Jesus, Ele percorria. Jesus, Ele não ficava parado, Ele não ficava estático, até mesmo porque Ele sabia da sua missão. Ele não negligenciava a sua missão enquanto esteve aqui no nosso meio em carne. Ele não negligenciou e nem procrastinou a sua missão. A Bíblia Sagrada diz que Ele veio a este mundo, Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo e está no nosso meio. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Bíblia Sagrada mostra que Deus nos chamou para trabalharmos. Marcos capítulo de número 16 e o versículo de número 15, a Bíblia diz: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O maior mal que há dentro da igreja na atualidade é porque muitas pessoas não querem obedecer o ide de Cristo. Observe que a Bíblia Sagrada não diz, ficai no templo. Observe que a Bíblia Sagrada não diz, ficai confortado. A Bíblia Sagrada, ela está dando uma ordem
o texto sagrado está dando uma ordem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E por que não ler o texto sagrado base desta festa? Mateus capítulo de número 28 e o versículo de número 7, a parte A diz o seguinte: ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Nós temos ouvido aqui nesses dias que esta palavra imediatamente, em outras traduções, aparece depressa, rápido, dando o sentido de que todos nós precisamos sair da inércia e nos movimentar a ponto de sairmos lá fora e anunciarmos o Evangelho a toda criatura. Bendito seja o nome do nosso Deus. O problema é que este mal tem atingido muitos cristãos na atualidade, de se apegar ao comodismo, de se apegar ao conforto do templo. Todos nós precisamos ser cientes de que Deus nos chamou para trabalharmos. A Bíblia Sagrada nos dá o exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e os versículos de número 29 e 30. Se você está com a sua Bíblia Sagrada e deseja acompanhar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, e os versículos de número 29 e 30, a Bíblia Sagrada diz: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O versículo número 30 diz: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que leis? Eu quero que os irmãos observem. Se Filipe não tivesse tomado esta atitude, ele teria perdido a oportunidade de ouvir que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E também ele teria perdido a oportunidade de perguntar a ele se ele estava entendendo aquilo que ele estava lendo. O nosso maior problema é porque há muitos que estão estáticos, há muitos que estão parados, há muitos que não assumem a responsabilidade de pregar esta palavra e pensam que isso é algo muito simples, e pensam que isso não é algo muito importante. Mas é Jesus Cristo de Nazaré que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. A igreja de Cristo Jesus, quando ela se movimenta, o inferno se levanta contra ela. Há guerra, há uma oposição, mas todos nós somos sabedores de que a Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amanhã nós estaremos nas ruas desta cidade, rasgando esta avenida, dizendo que Jesus Cristo de Nazaré, Ele salva, dizendo que Jesus Cristo de Nazaré, Ele cura, dizendo que Jesus Cristo de Nazaré, Ele liberta, e dizendo que Jesus Cristo de Nazaré batiza com o Espírito Santo, e Ele breve vem para buscar a sua igreja, e que Ele está vivo e deseja salvar a todas as pessoas. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É necessário que a igreja venha sair do comodismo e ter um desejo missionário de ir às ruas anunciar o Evangelho do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo percorria todas as cidades e aldeias. A segunda característica de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo é que ela entende que precisa ir a todas as cidades e aldeias. Observe que cidades é como que maior do que aldeias. Cidades, dando exemplo, uma cidade moderna, e aldeia, uma pequena cidadezinha. E Jesus Cristo de Nazaré,
ele percorria todas as cidades e aldeias. Observe que ele não fazia escolhas de lugares, como muitas pessoas na atualidade. Quantos pregadores desejam pregar nas grandes cidades e esquecem-se que nas aldeias e que nos lugares remotos também tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo está nos ensinando que a igreja que segue os seus passos, ela entende que precisa ir a todas as cidades, mas também precisa ir a todas as aldeias. Bendito seja o nome do nosso Deus. Quantas pessoas não estão percorrendo cidades grandes, esquecendo-se das aldeias, e até mesmo muitas pessoas vão a estas grandes cidades com o propósito errado. Quantas pessoas não vão com o propósito de adquirir benefícios para si mesmo? Quantas pessoas não vão a esses lugares, a esses grandes lugares, com o propósito de adquirir coisas para si, para que o seu nome venha aparecer, para que ele venha crescer, para que ele venha ter status? A igreja que segue os passos do Cristo vivo, ela não precisa disso, porque João disse: é importante que ele cresça e que eu diminua. A Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus Cristo de Nazaré, o seu nome está sobre todo o nome, e na face da terra não há nenhum outro nome comparado ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem é para ser adorado é Jesus, não é o homem. Quantas pessoas, até mesmo quando vão cantar, um dia desses eu presenciei um acontecimento. Uma pessoa foi cantar e pedindo retorno. Eu disse: para que isso? Canta, meu filho. Não precisa disso. E quantas pessoas até mesmo querendo enfeitar o hino, querendo se aparecer, não precisa disso. Isso não é uma característica de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo. A igreja que segue os passos do Cristo vivo, quando ela vai louvar ao Senhor, ela sabe que todo louvor, toda honra e toda glória é somente dada a Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz: digno és o Senhor de receber honra, louvor, glória para todos sempre, porque o Senhor criou todas as coisas. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, ele se importava com as cidades e também com as aldeias. Quantas pessoas do nosso meio não podem ir ou não têm coragem de ir ao evangelismo em um determinado lugar, porque nesse determinado lugar é conhecido que essa pessoa não tem o testemunho de um crente, e a pessoa até mesmo fica como que atrapalhando a obra de Deus. Mas a obra de Deus, ela não vai parar por causa disso. E se você está aqui nesta noite e entende que esta palavra é para você, esta noite é noite de restauração, e esta noite é noite de renovo, bendito seja o nome do nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino. A terceira característica de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo é que ela é compromissada com o Evangelho do Senhor. Nós ouvimos ontem: o desejo do Senhor nosso Deus é chamar pessoas para trabalhar para Ele, para serem anunciadores de uma grande mensagem. Você já parou para pensar quão grande mensagem é essa? Jesus Cristo de Nazaré, Ele está vivo. Jesus Cristo de Nazaré, Ele está vivo. Irmão, mas eu não sei falar bonito. Irmão, mas eu não sei ler, eu não sei falar direito. Não precisa disso, não precisa de palavras bonitas. Se você chegar a uma pessoa e dizer para ela: ei, Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele te ama,
Ele quer perdoar os teus pecados e te levar para o céu. O mundo está tão sedento de ouvir a palavra de Deus, que essa pessoa, sem nenhuma sombra de dúvida, ela irá se entregar a Jesus Cristo de Nazaré, se assim você falar esta verdade com convicção e com certeza no seu coração. Bendito seja o nome do nosso Deus. A igreja que segue os passos do Cristo vivo, ela é compromissada com o seu evangelho. A Bíblia Sagrada diz, e é o apóstolo Paulo quem fala, que nós pregamos a Cristo. Em Romanos capítulo de número 1, o versículo de número 16, a Bíblia diz que nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu amado irmão que está aqui nesta noite, Deus deseja lhe usar para que você venha ser um anunciador do evangelho poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Deus deseja usar os jovens, Deus deseja usar as irmãs do círculo de oração, e Deus deseja usar a todos quando assim querem anunciar o evangelho do Senhor, e assim querem assumir este compromisso com o Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele pregava o evangelho do reino. Infelizmente nós temos presenciado nos dias de hoje, os pregadores da atualidade estão tentando alterar a Bíblia Sagrada para satisfazer os seus próprios desejos, e fazendo com que ela diga o que ela não está dizendo. Aqui o que prevalece não é o meu pensamento, não é a minha ideia. Aqui o que prevalece é a palavra do Deus vivo, porque se Deus é vivo, a sua palavra também é. E ela está falando, e Ele está falando aos nossos corações nesta noite. Amados irmãos, Deus deseja usar a mim e usar a você para transmitir e anunciar este evangelho poderoso. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele pregava o evangelho do reino e curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui neste versículo, há o que os estudiosos da Bíblia Sagrada, eles dizem que o evangelho de Cristo Jesus, que o ministério de Cristo Jesus, que ele ensinava, pregava e curava, apenas há conhecimento dos irmãos. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 36, e vendo a multidão. A quarta característica de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo é que os seus membros, eles não veem status, é que os seus membros, eles não veem apenas cargos, é que os seus membros, eles não veem apenas posição, mas a igreja que segue os passos do Cristo vivo, ela tem crentes que enxergam a multidão das pessoas que ainda não ouviram o evangelho do Senhor, e elas não ficam paradas, elas vão anunciar o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, porque mais importante do que ter cargo na igreja, porque mais importante do que ter uma posição ou um título, é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Mais importante do que isso é ser um porta-voz de Deus aqui na face da terra. Bendito seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amados irmãos, eu quero que vocês entendam nesta noite, porque há muitas pessoas que querem o evangelho somente para si. Há muitas pessoas que querem os benefícios do evangelho, a salvação, somente para si. E nós lemos no início dessa mensagem que nós somos um povo adquirido e que Deus nos tirou das trevas do mundo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para nós sermos anunciadores
das suas virtudes, anunciadores de boas novas. E quantas pessoas, elas têm tido esse sentimento de não querer repassar esta tão grande salvação. Porque se os irmãos forem analisar, nós andávamos também desgarrados e errantes, nós andávamos perdidos por este mundo, mas Deus levantou alguém para nos falar acerca de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui há um povo que está sendo impelido para sair estas ruas, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, porque sabe que andava desgarrado também, mas que Cristo Jesus levantou alguém para pregar o Evangelho a mim e a você, para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Eu me lembro que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, no ano de 2018, eu estava afastado da presença do Senhor. E na minha turma entrou um irmão que ele estudava na parte da tarde, eu estudava de manhã. E ele passou da parte da tarde para de manhã. E no começo do ano ele começou a puxar conversa comigo. E no primeiro dia de aula ele se apresentou dizendo que era um evangelho. E na mesma da hora veio a lembrança, quando eu estava na presença do Senhor, na casa do Senhor. E ele começou, no decorrer do ano, no início do ano letivo, a querer puxar conversa, a querer ter amizade comigo. E em um dia, ele chegou para mim e disse assim: Mateus, eu tenho certeza que tu tem vontade de voltar para a casa do Senhor. E aquilo foi como que uma injeção de ânimo na minha vida. No mesmo momento eu disse: é verdade, e eu quero saber que dia é que tem culto, porque no primeiro culto que eu for, quando der a oportunidade para a pessoa vir à frente, eu pulo daquela cadeira e saio até aqui. Eu me lembro que nesse dia era um dia de sexta-feira, e havia uma quantidade de irmãos menor do que essa. E o irmão estava dirigindo o culto e pregando, e eu esperando ele fazer o convite, mas ele não fez. E no outro dia era o encontro do Projeto Samuel, um sábado, e o pastor estava aqui dirigindo o culto, e eu estava sentado mais ou menos por ali assim. E quando ele fez o convite, eu nem esperei ele terminar, levantei da minha cadeira e vim aqui à frente e recebi assim, me reconciliei com o Senhor nosso Deus. Agora eu penso, se o irmão não tivesse falado aquilo, se o irmão não tivesse dito aquilo, eu glorifico a Deus pela vida do irmão, que assim não ficou calado e deixou o Espírito Santo de Deus agir na sua vida e ser instrumento do Senhor. Já pensou se esse irmão tivesse um sentimento de querer ficar com a salvação somente para ele? Eu quero que o irmão reflita nesta noite. Nós estamos em um clamor missionário, e às vezes nós estamos aqui orando pelos missionários, às vezes nós estamos aqui orando por aquelas pessoas que estão no campo. Não é errado, é até mesmo aconselhado orar por aquelas pessoas que estão lá, mas nós precisamos também ter na nossa mente que nós precisamos ir também, que nós precisamos sair da inércia, do comodismo e sair essas ruas, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque há muitas pessoas que estão andando por aí perdidas, sem Deus, sem paz e sem salvação. E muitas dessas pessoas, por mais que nós venhamos a pensar que nós temos pregado o Evangelho constantemente e que todas as pessoas sabem a respeito de Jesus Cristo, mas nós devemos ter na nossa mente que ainda há algumas pessoas que não ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E essas pessoas procuram de qualquer maneira preencher o vazio que há dentro da sua alma. E nós estamos aqui na casa do Senhor nosso Deus, e essas pessoas estão lá,
tentando preencher o vazio que há dentro da sua alma no lugar errado. E nós precisamos assim ir aonde essas pessoas e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus e dizer que essas coisas não preenchem o vazio que há dentro da alma delas. Somente o Cristo vivo pode preencher o vazio que há dentro da nossa alma. Bendito seja o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, no versículo de número 37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A Bíblia Sagrada diz em Lucas, capítulo de número 8, nos versículos de número 26 ao versículo de número 39, conta a história de um endemoniado, de uma pessoa que estava endemoniada, e essa pessoa ela vivia nos sepulcros. O texto sagrado diz, no versículo de número 27, que ela vivia como que aprisionada. Quantos de nós não estávamos aprisionados pelo pecado, pelos vícios, pela vida desmantelada? Quantos de nós não estávamos nessa situação, não possessos de demônios, mas como que aprisionados pelo pecado? E Deus levanta alguém para falar do Evangelho de Jesus Cristo e dizer que Ele está vivo. E hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo de Nazaré, Ele liberta este homem deste demônio, dessa legião de demônios que tanto atormenta a sua vida. E o versículo de número 39 diz: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas lhe tinha feito, Jesus lhe tinha feito. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus Cristo de Nazaré disse a ele: vai, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Jesus Cristo de Nazaré disse a ele: vai à tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E o versículo diz: e ele foi apregoando por toda a cidade. O que chama a atenção nesse texto é que ele estava tão alegre de ser liberto da prisão que ele estava vivendo, desse mal que estava atormentando a sua vida. Ele estava preso, e quando Jesus Cristo de Nazaré liberta ele, uma alegria toma de conta da sua vida, e ele não vai não somente à sua casa, mas ele vai por toda a cidade anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos irmãos, eu quero que você entenda nesta noite que nós precisamos nos colocar como verdadeiros evangélicos que evangelizam. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo de número 9, o versículo 37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus Cristo de Nazaré dá a ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus Cristo de Nazaré dá o exemplo. Ele percorria todas as cidades e aldeias anunciando o Evangelho do Reino. Mas ele diz no versículo de número 37 que a seara é grande, que há muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho do nosso Senhor, mas poucos são aqueles que desejam trabalhar para Deus. Querido irmão, eu quero que você venha refletir nesta noite. A Bíblia Sagrada diz que poucos são os trabalhadores. Sabe por quê? É porque tem muitos crentes que estão presos ao comodismo. É porque tem muitos crentes que estão tendenciosos ao conforto do templo. A
É porque há muitos crentes que na igreja eles só enxergam cargo, posição, estado. O desejo dele é que o nome dele apareça na relação, quando o pastor está aqui agradecendo aos irmãos que trabalharam na festa. O desejo dele é que cite o nome dele pelo menos umas 3 vezes por completo. E a igreja que segue os passos do Cristo vivo, ela não tem esse pensamento. A igreja que segue os passos do Cristo vivo, ela vai e anuncia que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele está vivo e reina para todo sempre. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Bíblia Sagrada, Jesus Cristo está nos ensinando que nós precisamos deixar esses pensamentos de lado, que nós precisamos abandonar estes pensamentos que não contribuem na nossa vida cristã, no serviço cristão. Nós estamos cantando o hino 471, que diz: avançai, fiéis soldados. Todos nós somos soldados de Jesus Cristo de Nazaré. E quando a Bíblia Sagrada diz ide, não está dizendo somente para o missionário, não está dizendo somente para o pastor, não está dizendo somente para o obreiro, está dizendo para todos quanto aceitaram a Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador. Ide anunciai que Jesus está vivo. A Bíblia Sagrada diz, amados irmãos, que na nossa mente não deve haver este pensamento de querer se aparecer, até mesmo porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele nivela a todos nós. Aqui não há ninguém mais especial do que outro, aqui não há nenhum príncipe, eu tenho certeza disso. Todos nós que estamos aqui somos servos do Deus Altíssimo. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Os irmãos observaram que foi pontuado 6 características de uma igreja que segue os passos do Cristo vivo. Ela não está apegada ao comodismo. Ela entende que precisa ir a todas as cidades e também às aldeias. Ela é compromissada com o Evangelho de Cristo Jesus, até mesmo porque não há nenhuma outra coisa que venha salvar o homem, somente o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente a palavra do Deus vivo faz com que as pessoas venham reconhecer o seu estado distante de Deus e que precisam se reconciliar com o Senhor através de Jesus Cristo de Nazaré. Uma característica da igreja que segue os passos do Cristo vivo é que ela não vê cargos e nem posições, mas ela vê a multidão das pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Jesus. E ela também não deseja ficar somente com a salvação para si, mas como aquele rapaz que estava endemoniado, que ficou tão alegre por causa da sua libertação, que ele não foi não somente até a sua casa, mas ele foi por todas as cidades, dizendo quão grandes coisas Jesus Cristo tinha feito por ele. Bendito seja o nome do nosso Deus. E a igreja de Cristo entende que o ID não é apenas para o missionário, não é apenas para o pastor, não é apenas para o líder do setor, não é apenas para aqueles que têm cargo na igreja. O ID de Cristo Jesus é para todos aqueles que foram salvos e que os seus pecados foram perdoados e foram limpos pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos em um clamor missionário e nós precisamos nos colocar à disposição do dono da seara. Quantas pessoas apenas enxergam essas coisas que não tem assim nenhuma importância, mais do que anunciar a Jesus Cristo de Nazaré e dizer que Ele está vivo. Amanhã nós estaremos nas ruas desta cidade
A igreja de Cristo Jesus estará anunciando e dizendo que Ele está vivo e reina para todos sempre. Quantos entenderam esta palavra, digam amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Quantos podem dizer glória ao nome do Senhor? E o Papa, a igreja que segue a Jesus Cristo, ela tem prazer de falar dele. Ela tem alegria